Fala vencedor, fala vencedora, eu sou o professor Fernando Curvelo e eu vou trabalhar com vocês, tá? O Estatuto Geral das Guardas Municipais, mais especificamente, tá? Para o concurso da Guarda Municipal de Valparaíso de Goiás. Porém, como eu tenho uma lei aqui específica para todas as guardas municipais, o conteúdo aqui que eu vou trabalhar com vocês ao longo dessas aulas, ele serve, tá, para qualquer concurso público, tá, voltado para a guarda municipal, não importa de qual município, né, nós estejamos falando, tá ok? Então, olha só, senhores, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ele é previsto aqui na Lei 13.022 de 2014, tá? E o que eu quero que você saiba? Aqui no artigo 1º, você já vai entender, tá, o objeto dessa lei. Olha só, esta lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Observe comigo que eu não estou falando de uma legislação que é aplicada exclusivamente para uma guarda municipal específica, né? A guarda municipal do município de Piracanjuba, guarda municipal do município de Valparaíso de Goiás. Não, na verdade, eu tenho uma lei federal que traz normas gerais. Por que normas gerais? Porque essa lei ela vai ser aplicada para qualquer guarda municipal. Então ela traz normas gerais que são aplicadas para as guardas municipais no plural, não é isso? Qualquer guarda municipal. Disciplinando que a Constituição Federal fala sobre a guarda municipal no artigo 144, tá? Professor, o que a Constituição fala mesmo, né, sobre as guardas municipais? Olha aqui comigo, ó. Artigo 144, parágrafo 8º. Os municípios, e atenção, senhores, poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, tá? Então vamos organizar isso aqui para você entender. A primeira observação é que o texto constitucional ele deixa bem claro, tá? Que o município ele pode, tá? O município ele pode, é diferente do município deve, tá? Porque quando eu falo que os municípios poderão, eu estou estabelecendo aqui, senhores, uma faculdade, ou seja, o município ele vai criar a sua respectiva guarda municipal se ele achar conveniente e oportuno, tá? Aqui há uma discricionariedade por parte do município. O município decide se vale a pena, se ele acha oportuno, se ele acha conveniente, se é interessante ele criar esse órgão municipal que é a guarda municipal, beleza? Então, senhores, a prova pode colocar para você que os municípios deverão, né, constituir suas guardas municipais. Errado. O município não é obrigado a constituir guarda municipal. É uma faculdade, uma possibilidade, tá? Que ele vai decidir se vai criar ou não esse órgão municipal. Agora vem cá. Se ele decidir por criar a guarda municipal, a guarda municipal é destinada a quê, segundo o texto constitucional? O texto constitucional, e aqui a gente tem uma discussão que a gente vai aprofundar, tá? Que pode cair na sua prova, tá? A guarda municipal, constitucionalmente, ela é destinada para a proteção de bens, tá? Bens, serviços e instalações do município. Senhores, cuidado, a guarda municipal é um órgão municipal, então ela vai atuar na proteção dos bens do município, tá? Serviços do município, instalações dos municípios, tá? Ela não vai proteger aí, né? Ela não tem como função, princípio, a proteção de bens do Estado, tá? Não, do município. Tá ok? Beleza? Aí, senhores, com isso, voltando aqui para o artigo 1º, você vai entender comigo que o legislador ele decidiu o quê? Eu tenho que criar uma lei, tá? Que é uma lei federal. Eu tenho que estabelecer uma lei que vai trazer normas gerais, ou seja, normas que devem ser observadas por toda e qualquer guarda municipal, certo? Aí vem cá, professor, mas o município, a guarda ela não é um órgão do município? Sim, o município, através do seu poder legislativo, né? Através ali da sua casa legislativa composta pelos vereadores, o município ele pode criar uma lei municipal regulamentando também
né, aquela guarda municipal específica daquele município. Vou te dar um exemplo. Cidade Ocidental. Cidade Ocidental é um município do estado de Goiás. Cidade Ocidental tem guarda municipal. Eu posso ter uma lei municipal estabelecendo regras especificamente, né, para a guarda municipal de Cidade Ocidental? Pode sim. O município ele pode legislar, tá, em relação à sua respectiva guarda municipal. Agora, cuidado, a lei municipal ela não pode, tá, violar, ela não pode vir, né, a desrespeitar o que está estabelecido em uma lei federal. Há uma hierarquia entre as leis, não é isso? Você não tem hierarquia na Polícia Militar? O soldado, ele não contraria a ordem do sargento, porque há uma hierarquia entre eles, né? O sargento é o superior hierárquico. Aqui é o mesmo raciocínio. A lei municipal ela pode até legislar sobre a guarda municipal específica daquele município. Tudo bem, mas as normas que estão estabelecidas nessa lei municipal jamais poderão contrariar essas normas gerais, tá, que foram estabelecidas aí por lei federal, que é a Lei 13.022 de 2014, o Estatuto Geral das Guardas Municipais. E o que a gente vai trabalhar aqui nesse curso, senhores? É uma lei pequena, fácil, tá? E ela cai em toda a prova que é destinada para a Guarda Municipal. O que a gente vai estudar? Essas normas gerais, tá? Essas normas que são aplicadas para qualquer uma das guardas municipais, pouco importando de qual município nós estejamos falando, beleza? Maravilha, senhores. Ótimo. Então agora, nós vamos falar agora do artigo 2º, tá, do Estatuto. O artigo 2º ele fala: incumbe as guardas municipais. Aí cuidado, ele para aqui, ele vai falar da competência, tá? Ele vai ratificar aquela competência que já foi definida lá no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Vai falar, olha, a guarda, ela trabalha com a questão da proteção dos bens, serviços e instalações do município, tudo bem, mas antes disso, o Estatuto aqui no artigo 2º, ele traz características que vão cair na sua prova. Olha só. Incumbe às guardas municipais instituições de caráter civil. Por favor, não confunda, tá? A guarda municipal, também chamada de guarda civil municipal, é uma instituição civil. Ela não é uma instituição militar, tá ok? Professor, mas olha só, no meu município, a guarda ela tem farda. Não, ela não tem farda, ela tem uniforme, tá? É diferente. Farda é para militar. Uniforme não é para militar. Por exemplo, uma padaria. Numa padaria você tem o uniforme dos funcionários, eles não são militares por causa disso, tá? Então cuidado, olha só. Professor, mas a guarda municipal utiliza boina. Sim, meu avô também utilizava boina e não era militar, tá? Então cuidado, a guarda municipal não é uma instituição militar. Quais são as instituições militares que eu tenho no Brasil? Eu tenho no âmbito da União, tá? As Forças Armadas, não é isso? Forças Armadas. Que são compostas por quem? Por 3 instituições militares: o Exército, a Marinha, né, e a Aeronáutica. No âmbito estadual, quais instituições militares eu tenho? Eu tenho, tá, no âmbito estadual e também no âmbito do DF, tá? Eu tenho as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Perfeito. Professor, e no âmbito dos municípios? Atenção, os municípios, tá? Eles não possuem instituições militares. A guarda municipal, né? Ela é sim um órgão do município, né? Que é criado de acordo com a conveniência e oportunidade, se o município assim desejar, tá? Mas a guarda municipal, ao contrário da Polícia Militar, ao contrário do Corpo de Bombeiros Militares, ao contrário das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, tá? As guardas municipais são instituições civis, tá? Ela é uma instituição civil, ela não é uma instituição militar, beleza? Maravilha. Então, olha só, instituições de caráter civil uniformizadas. Senhores, não é farda, é uniforme, tá? E, cuidado, armadas conforme previsto em lei. Segundo o Estatuto Geral das Guardas Municipais, em regra, a Guarda Municipal ela deve atuar armada, mas isso depende de uma série de fatores, isso depende, tá, de lei, tá, detalhando quando e qual o procedimento adequado para que eu possa armar aquela guarda municipal. A tendência no Brasil, senhores, é que a guarda municipal atue bem parecido ali, né, com atribuições bem paralelas à polícia militar. Não todas, tá? Mas essa é a tendência, inclusive utilização de armas, tá? Então, o Estatuto, ele fala, é uma instituição civil, uniformizada,
tá ok? E armada, mas isso, armada, conforme previsto em lei, tá ok? Aí ele vem falando da atribuição, ratificando o que a Constituição Federal já fala. Incumbe a função de quê? De proteção municipal, é um órgão municipal, protege, né, bens, serviços e instalações do município. Proteção municipal preventiva, tá? Preventiva. Ressalvadas as competências da União, dos estados e do Distrito Federal através dos seus respectivos órgãos. Você vai notar comigo que o Estatuto Geral das Guardas Municipais deixa bem claro, senhores, que a Guarda Municipal ela veio para somar. Ela não veio para pegar atribuição de ninguém, ela não veio ali para atrapalhar. Pelo contrário, a Guarda Municipal, tá? Ela veio para somar, para ajudar, para colaborar, tá? Então o que deixa bem claro aqui o artigo 2º? Incumbe a ela, né, realizar aí a proteção municipal, bens, serviços e instalações do município, né, de forma preventiva, respeitando, ressalvada, né, respeitando as atribuições dos órgãos da União, dos estados e do DF, que realizam ali atividade de segurança pública, tá ok? Beleza? Cuidado com o artigo 2º, principalmente com as características. Não é militar, ela é civil, ela é uniformizada, ela não utiliza farda, porque farda é coisa de militar, tá? E ela, segundo o estatuto, ela é armada, ela deve ser armada, conforme previsto em lei, dependendo dos requisitos e o procedimento estabelecido, tá ok? Beleza até aqui? Maravilha, senhores. Agora, eu preciso que você marque no seu material aí o artigo 3º. Esse aqui você vai colocar um coração, é um dos dispositivos que mais caem, tá? Por quê? Porque eu vou falar para vocês, ó, são princípios mínimos, tá? Ou seja, são princípios básicos, tá? De atuação das guardas municipais. O que eu vou explicar para vocês agora? Eu tenho regras, tá? Princípios, né? Que são mínimos, básicos e que devem ser observados, devem ser respeitados, tá? Por qualquer guarda municipal quando estiver no exercício das suas funções, quando estiver atuando, tá? Então qualquer guarda municipal, quando estiver no exercício de suas funções, atuando, não é isso? Deve respeitar esses princípios mínimos. E quais são eles previstos aqui no Estatuto Geral das Guardas Municipais? Primeiro, senhores, proteção dos direitos humanos fundamentais, proteção do exercício da cidadania, tá? E também proteção das liberdades públicas. Esse aqui é muito fácil. Senhores, como assim? A Guarda Municipal, ela deve respeitar aí, né, esse princípio, ela deve se basear, quando for atuar, ela tem que se basear no respeito, né, na proteção dos direitos humanos fundamentais? Claro, senhores, a questão dos direitos humanos, tá, a dignidade da pessoa humana, chega a ser fundamento da República Federativa do Brasil, prevista lá no artigo 1º da Constituição Federal. Então não só a Guarda Municipal, mas qualquer instituição, qualquer órgão, né, tem que respeitar a questão ali dos direitos humanos fundamentais estabelecidos, tá? Tanto na Constituição Federal, como também nos tratados e convenções internacionais cujo Brasil é signatário, tá? Tem que respeitar o exercício da cidadania, senhores, tá? A participação do indivíduo, do cidadão ali, né, na vida política do Estado e etc., as liberdades públicas, o direito de ir e vir, ou seja, a atuação da Guarda Municipal deve respeitar esses preceitos básicos que devem ser respeitados não só pela Guarda, mas por qualquer órgão, tá ok? Também ela deve, tá, atuar preservando a vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, tá ok? Cuidado com o terceiro, marca esse aqui, tá, que ele cai bastante em prova. Patrulhamento preventivo. Senhores, atenção. A Constituição, ela fala que a Guarda Municipal, ela incumbe a ela proteger bens, serviços e instalações. Ótimo. Só que o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que a Guarda Municipal, ela não é um mero órgão ali de vigilância patrimonial. O guarda municipal não é um vigilante patrimonial, tá? Ele não tem que ficar ali paradinho, olhando para ninguém pichar a parede, né? Ele não é um porteiro, vamos dizer assim. Na verdade, a guarda municipal, a atuação dela está sendo ampliada, né? E o STF entendeu o seguinte: é possível, atenção, olha aqui, ó, o que é possível a guarda fazer, tá? É possível o patrulhamento, tá, ostensivo e preventivo,
que seria ostensivo, professor? Chamando atenção, né? Se fazendo presente, né? É por isso que ela utiliza o uniforme e por isso que a viatura dela é caracterizada. É importante que a guarda faça aquele patrulhamento ali na viatura, bonitinho, para o quê? Para impedir que pessoas, né, venham ali praticar algum ato que venha atentar contra bens, serviços e instalações do município. Então, por exemplo, na cidade ocidental, a título de exemplo, tem um lago, né? E a guarda municipal, ela fica ali de vez em quando em volta do lago, patrulhando para o quê? Para impedir, para se fazer presente, impedir que o sujeito vá ali quebrar um banco, né? Pichar uma parede, né? Quebrar o vaso do sanitário que tem ali na orla do lago e etc, tá? Então ela pode sim realizar patrulhamento ostensivo e preventivo. Cuidado, segundo o STF, tá? Ela pode sim realizar, tá, atividade de fiscalização de trânsito, tá ok? Ô Abson, então a guarda pode multar? Pode, segundo o Supremo, pode sim. A guarda pode realizar busca pessoal? Pode, tá? Pode sim. O STJ, ele tinha um entendimento de que a busca pessoal, no caso da guarda municipal, teria que estar amparada, tá, por demonstração de um motivo relacionado à proteção de bens, serviços e interesses, que a guarda só poderia realizar busca pessoal em situações excepcionalíssimas. Esse entendimento do STJ, ele caiu por terra porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que a busca pessoal pode sim ser realizada pela guarda municipal, tá? Está dentro das atribuições dela. Ela não é o guarda municipal não é um mero agente, né, de portaria, ele não é um mero vigilante patrimonial, tá? Ele pode patrulhar, tá ok? Preventivamente e ostensivamente, ele pode abordar, ele pode realizar atividade de fiscalização de trânsito. Agora, cuidado, o que ele não pode em hipótese alguma, tá? Ele não pode interferir, né, nas competências dos demais órgãos de segurança pública. E cuidado, isso aqui vai cair na sua prova. Ele não pode, em hipótese alguma, segundo o STF, a guarda não pode, tá, realizar atividade de polícia judiciária, ou seja, investigação. A guarda não serve para isso. A guarda não pode realizar atividade de polícia judiciária. Ah, professor, igual a PM. Cuidado. A polícia militar, em regra, é uma polícia administrativa, tá? Mas, excepcionalmente, quando se trata de crimes militares, por ser uma instituição militar, a polícia militar exerce função de polícia judiciária. A polícia militar, ela investiga, né, crimes militares. A guarda municipal não tem nenhuma hipótese que permite a ela, tá, realizar investigação, realizar atividade de polícia judiciária. Isso aqui ela não pode, tá ok? Beleza, tá aqui? E cuidado, segundo o Supremo Tribunal Federal, tá, o fato da guarda municipal poder abordar, poder realizar ali patrulhamento preventivo e ostensivo, assim como a polícia militar, isso não faz com que ela se torne polícia. A guarda não é ainda, isso vai mudar com a aprovação da PEC, tá? Mas até o presente momento, tá? Para sua prova aí, tá? Principalmente para essa prova que está chegando, que é a da Guarda Municipal de Valparaíso, tá? A Guarda Municipal não é considerada polícia, tá ok? Tanto é que ela não pode ser chamada de Polícia Municipal ainda. Isso vai mudar com a aprovação da PEC, mas até então, para sua prova, não é polícia, tá? E cuidado, senhores, cuidado. Os meus alunos do presencial já estão sendo informados da atualização e cuidado com o que eu vou te falar. Segundo o STF, a Guarda Municipal é sim, mudou, tá? A Guarda é sim considerada órgão de segurança pública. Por quê? Por que agora ela é considerada órgão de segurança pública, mudando o posicionamento anterior? Porque a Guarda Municipal, ela integra, tá, o Sistema Único, tá, de Segurança Pública, o SUSP, tá? Como ela integra o SUSP e ela realiza atividades típicas de segurança pública, né, patrulhamento preventivo, não é isso? Busca pessoal, ela deve ser considerada órgão de segurança pública, apesar de não estar listada lá no caput do artigo 144. Ela está prevista no parágrafo 8º do artigo 144. Artigo 144, senhores, ele fala do quê? Ele fala, tá? Deixa eu apagar aqui para te ajudar, para você entender melhor. O artigo 144 da Constituição Federal, ele vai falar dos órgãos de segurança pública. Da segurança pública, tá? E no caput, ele traz um rol taxativo dos órgãos de segurança pública. Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias militares, né? Polícias civis,
não é isso? Corpos de bombeiros militares, né? E as polícias penais. Beleza. Aqui no CAPT eu não tenho uma previsão da Guarda Municipal. E aí gerou uma discussão na doutrina, parte da doutrina entende que Guarda Municipal não é órgão de segurança pública, etc. Recentemente o STF entendeu que apesar, né, de não poder realizar atividade de polícia judiciária, apesar de não ser considerado polícia, ela integra o Sistema Único de Segurança Pública, ela integra o SUSP. Por integrar o SUSP, ela deve ser considerada órgão de segurança pública, tá? Por quê? Porque a atividade dela, quando eu reconheço que ela pode realizar um patrulhamento preventivo, quando eu reconheço que ela pode efetuar abordagem a pessoas, né, diante de fundada suspeita, ela está realizando atividade típica de segurança pública. Então, senhores, apesar de não estar no caput do artigo 144, ela está prevista no parágrafo 8º. Ela está previsto no artigo que trata de segurança pública, então ela é sim, a partir de agora, ela é sim considerada órgão de segurança pública, apesar da doutrina e parte da doutrina negar essa realidade, tá? Para sua prova, órgão de segurança pública, Guarda Municipal, tá ok? Por integrar o Sistema Único de Segurança Pública. Beleza? Tranquilo, senhores? Maravilha, então pode realizar patrulhamento preventivo sim. Você viu que esse tópico aqui é rico de jurisprudência? Maravilha. Também compete à guarda atentar ali ao compromisso com a evolução social da comunidade. Deixa eu te explicar isso aqui. Esse princípio ele leva o seguinte entendimento. Os órgãos de segurança pública, e não só a Guarda Municipal, né? Eles devem ter compromisso com a evolução social, tá? Segurança pública não é só arma na cintura, segurança pública não é só abordagem, segurança pública vai muito além. Segurança pública vem do quê? Uma lâmpada que eu troco ali na rua e evito que ela fique escura. Isso é uma atividade preventiva de segurança pública. Porque se a rua está iluminada, né? O bandido ali, o criminoso, o infrator da lei, ele olha e fala, pô, aqui vai ficar ruim para efetuar o assalto, né? O roubo, o furto, etc. Então, senhores, quando o órgão de segurança pública, como a Guarda Municipal, tem compromisso com a evolução da comunidade, não é isso? Mantendo uma atuação próxima da comunidade, a viatura da guarda ali para no comércio, conversa com o comerciante, conversa com a comunidade, vai em escolas, né? Dá palestras sobre o bullying, né? Dá palestras sobre prevenção de drogas, etc. E ela está se aproximando da sociedade, ela está compromissada, ela está contribuindo com a evolução social da comunidade, diminuindo a criminalidade, tá ok? Próximo, último e marca que também é importante. Os que mais caem em prova dos princípios é o do previsto aqui, ó, tá? No inciso 3º e 5º, tá? Uso progressivo da força. Senhores, você que vai fazer Guarda Municipal de Valparaíso, uma questão da sua prova, no mínimo uma questão da sua prova, vai cair o Estatuto Geral, tá? Da Guarda Municipal que nós estamos estudando, tá? E também vai cair a questão do uso progressivo da força, que eu vou trabalhar em outro bloco e vou explicar para você que tem uma legislação que define como é que deve ser utilizado isso aqui, é outra questão da sua prova. É tão importante que é um dos princípios mínimos básicos que devem ser respeitados, observados pela Guarda Municipal diante da sua atuação funcional, tá? O uso progressivo da força significa o quê? Olha o nome. Como eu vou utilizar a força? O agente público, ele pode utilizar a força? Pode, só que cuidado, de forma proporcional, tá? De forma legal, tá? E de forma progressiva. Como assim? Senhores, uso progressivo da força está relacionado à ideia de que a utilização da força deve ser progressiva. Você não chega na ocorrência já quebrando tudo, né? Você chega numa boa, eu costumo brincar, tá? Que você atende a ocorrência. Começa no doce, mas vai de acordo com o cliente. Se o cara engrossar o caldo, você vai pro sal, não é isso? Então você chega ali, atende o sujeito. Não vou ser abordado não aceito ser abordado por guarda não, nem polícia você é, né? Eu posso utilizar ali progressivamente, né? Eu vou subindo de degrau em degrau, né? Eu não pego do primeiro degrau e já pulo pro último, né? Eu vou utilizar a força de forma progressiva. Então se dá para utilizar ali o cacetete, né? E já resolve o problema, né, dessa resistência do indivíduo, ótimo. Não dá o cacetete, vou ter que fazer o uso do taser, da taser, né? Vou ter que dar o choque, desferir o choque no indivíduo. Beleza. Último caso, eu utilizo arma de fogo. Então, senhores, cuidado. Deve ser observado na atuação da Guarda Municipal o uso progressivo da força, né? Utilize
a força do meio mais moderado, mas suficiente para resolver a situação. Não é direto, mão na cabeça, não vou ser abordado por guardiã não, então pode efetuar o disparo, pode matar. Não é assim, tá? Tem que usar a força de forma progressiva, tá? Se for necessário, vai efetuar o disparo, mas isso para impelir uma injusta agressão, né, atual ou iminente, tá? Legítima defesa, aí tudo bem, mas você tem proporcionalidade, beleza? Tranquilo até aqui? Então, do artigo 3º, tomem cuidado. São os princípios básicos estabelecidos aqui, né? Aplicado para qualquer guarda municipal, né? E tomem cuidado com os previstos aqui no inciso 3 e 5. São os que mais caem. Patrulhamento preventivo pode sim, e o uso progressivo da força deve ser observado na atuação das guardas municipais. Beleza, professor? Aí eu venho para o artigo 4º, tá ok? O artigo 4º ele vai falar, ó, é competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Senhores, o artigo 4º ele só vem ratificando o que já está previsto lá, né, no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Não é isso? Só que aí você toma cuidado. Por que tem esse vídeo ADPF 995? Isso aqui foi parar no Supremo. Por quê? Nós tivemos algumas prisões em flagrante realizadas, tá? No município de São Paulo, por guardas municipais, né? Da Guarda Municipal Metropolitana de São Paulo, que decorreram de quê? De uma abordagem. A guarda, né, municipal lá, metropolitana de São Paulo efetuou abordagens e nessa abordagem pessoal identificou ali grande quantidade de drogas com o indivíduo que caracterizava o crime de tráfico de drogas. E aí foi parar no Supremo a discussão. Pode a guarda abordar? Isso não é função dela? Porque olha só, o artigo 4º, né, ratificando o que está previsto lá no parágrafo 8º da Constituição Federal, fala que compete à guarda a proteção de bens, serviços e instalações. O que a guarda municipal está fazendo, né? Abordando pessoas, está querendo ser polícia? Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. E o que o Supremo entendeu, senhores? Atenção! O fato da guarda municipal ter a função de proteção de bens, serviços e instalações do município, isso aqui não restringe a guarda, tá? A função de vigilância patrimonial somente. Quando eu falo que a guarda tem a competência de proteger bens, serviços e instalações, tá? Isso aqui deve ser acompanhado por competências, por poderes conferidos à guarda que permita que ela consiga efetivamente proteger, sim, os bens, serviços e instalações. Deixa eu te dar um exemplo prático para você entender. Imagina o seguinte, município pequeno, guarda municipal está ali no patrulhamento, e todo mundo conhece na cidade o Filipinho. Filipinho é conhecido como o grande pichador de muro. Ele picha muro, ele quebra as coisas, é o baderneiro da cidade. E Filipinho tá o quê? Tá andando ali na orla ali na orla do lago, na pracinha do município, né? Com uma mochila. Eu tô achando que esse moleque tá com o quê? Com jet dentro da mochila, ele tá esperando só oportunidade para poder aí pichar a parede ali da pracinha, né? Senhores, se eu não puder, eu, guarda municipal, se eu não tiver competência, a possibilidade de abordar esse indivíduo e verificar o que ele tem dentro da mochila, eu não consigo efetivamente proteger os bens, né? As instalações aqui do município, no caso a pracinha. Então, para proteger os bens municipais, instalações municipais, serviços municipais, isso tem que ser acompanhado por competências, como pode patrulhar, então pode realizar o patrulhamento preventivo e ostensivo, tá? Pode sim efetuar, né, a busca pessoal, respeitados os ditames da lei, né, fundada a suspeita, etc. Busca pessoal pode sim, tá? Ela pode realizar a fiscalização de trânsito, porque tudo isso permite uma efetiva proteção dos bens, serviços e instalações. O que não pode, até então, é ser considerada polícia. O que não pode é realizar a função de investigação, né? Polícia, né? Judiciária, que é a atribuição ali, né? De investigação e etc. Isso não compete a ela, tá ok? E ela é considerada, sim, agora, órgão de segurança pública, tá? Apesar de não estar no caput do 144, uma vez que integra o Sistema Único, tá? De Segurança Pública. Beleza? Fácil.
É isso que foi discutido nessa DPF. Então, apesar do artigo 4º do Estatuto, né, apesar do parágrafo 8º lá da Constituição Federal, lá o parágrafo 8º lá do artigo 144 da Constituição Federal, mencionar que a competência, a função, a atribuição da Guarda Municipal é proteger bens, serviços e instalações do município, isso não se resume, tá, a serviço de portaria, isso não se resume a serviço de vigilância patrimonial só, tá? Isso permite sim, tá, atuação preventiva, patrulhamento, abordagem e etc. Tranquilo, senhores? Maravilha. Agora, cuidado. Cuidado que eu já vou, você que vai fazer concurso aí para a Guarda Municipal de Valparaíso, Banca, Instituto Verbena, cuidado com o que eu vou te falar. O que eu vou falar agora no parágrafo único para você, tá? Vai cair na sua prova e não vai cair nem aqui, vai cair lá em Direito Administrativo, porque toda a prova, tá, para a Guarda Municipal do Instituto Verbena, ele cobra classificação de bens públicos. Isso aqui vai cair lá em Direito Administrativo. Você já vai você vai ganhar agora uma questão de Direito Administrativo da sua prova. Vamos lá. O parágrafo único fala o seguinte, ó. Os bens mencionados, porque tá falando, a guarda compete a ela a proteção dos bens. Bens, logradouros públicos, né, serviços, instalações do município. Esses bens mencionados aqui no caput do artigo 4º, tá? Ele abrange, ele inclui, tá? Os bens de uso comum, bens públicos de uso comum, assim como os bens públicos de uso especial, assim como os bens dominicais. Professor, mas o que é isso? Vamos ganhar a questão de direito administrativo agora? Presta atenção, olha aqui, acompanha comigo, tá? Presta bem atenção. O que é bens públicos de uso comum? Senhores, eu tenho aqui de um lado, tá? Bens públicos de uso comum. O que é um bem público de uso comum? É aquele bem público que pode ser utilizado de forma geral, tá? Qualquer pessoa pode utilizar, tá? Ele está disponível para qualquer pessoa. Vou te dar exemplo, uma pracinha, uma praça, né? Os rios, um lago e etc. Senhores, eu posso sentar numa pracinha e passar o dia inteiro olhando o tempo, ali olhando pro céu, né? Pensando na vida? Posso, porque a praça é um bem público disponível a qualquer pessoa. Você pode frequentar, você pode sentar, você pode utilizar aquele bem público, tá? De forma geral, qualquer um, tá ok? Agora, peraí, professor, mas todo bem público não é assim? Não, olha só. Agora eu vou te falar o segundo grupo. Agora eu vou falar do bem público que é de uso especial. O que é um bem público de uso especial? É aquele bem público que quem utiliza ele diretamente é a administração pública. É o Estado que utiliza aquele bem para poder fornecer a você, cidadão, um serviço público. Calma, não entendi. Exemplo, viatura. Vem cá, viatura, ela é um bem público? Sim. Agora deixa eu te perguntar, isso te dá o direito de pegar a chave da viatura ali, né, e colocar na viatura e sair com ela? Não, por quê? Porque, apesar de ser um bem público, a viatura é um bem público que não está disponível para todos, como ocorre com bem público de uso comum. A viatura é um bem público de uso especial, ou seja, só quem utiliza ela é o Estado, a administração pública. Não é isso? No caso aqui, o órgão de segurança pública. Então aquela viatura da Polícia Militar, por exemplo, ela só pode ser utilizada, o uso é especial, só pode ser utilizado pela corporação. Não está disponível para você, certo? Ela é utilizada somente pela administração pública para que possa ser ofertado, para que possa ser servido ali, apresentado para você, fornecido para você um serviço público. Eu utilizo a viatura para fornecer a você, cidadão, o serviço público de segurança pública, tá? Mas você não pode pegar a chave e sair andando, beleza? E por fim eu tenho os bens dominicais. O que é um bem dominical, professor? Bens dominicais. Bens dominicais são aqueles bens que integram o patrimônio do Estado, né? Faz parte do patrimônio público, é um bem público, mas não tem uma destinação específica até então. Vou te dar um exemplo, um terreno desocupado, aquele terreno é do município, mas qual a destinação? Para que ele serve? Para que eu estou utilizando ele agora? Para nada. Ele integra o patrimônio, mas ele não está sendo utilizado porque não há nenhuma construção nele. Então aquele bem público que não tem destinação específica, eu chamo de bem dominical. Repara comigo, a viatura ela tem uma destinação específica? Tem. Ela serve para quê? Transporte e locomoção dos agentes de segurança pública. Então ela não é um bem dominical. Né? Uma praça tem destinação específica? Tem. Lazer e etc. Agora um terreno baldio, que é de propriedade do município,
ele não tem uma destinação específica, né? Se, porventura, o município construir alguma coisa lá, e uma praça, etc., aí ele deixa de ser um bem dominical. Mas enquanto não tem nada, enquanto ele não tem uma utilidade específica, ele é classificado como bem dominical. Todos entenderam? Esse tema aqui nós vamos aprofundar direito administrativo, fica tranquilo, tá? Mas eu queria que você entendesse, para você não passar por esse dispositivo sem saber do que eu estou falando. Então, quando eu falo que compete à Guarda Municipal a proteção de bens, né, do município, isso inclui, tá, bens de uso comum, bens de uso especial, inclusive bens dominicais, tá? Então, a título de exemplo, o indivíduo tá lá na pracinha e ele coloca o pé em cima da mesa, né? Tá sujando tudo, quebrando as coisas. Você chega lá, você guarda municipal, fala, cidadão, você não pode fazer isso. Ele fala, a praça é pública. A praça é pública, eu sei, está disponível o seu acesso, a sua utilização para qualquer pessoa, tanto é que por isso ela é classificada como um bem de uso comum. Porém, segundo o Estatuto Geral das Guardas Municipais, segundo a Constituição Federal, compete à Guarda Municipal, né, cujo eu sou agente, né, a função de proteção dos bens, serviços e instalações do município, inclusive bens de uso comum, como essa praça, bens de uso especial, né? E também bens dominicais. Então eu posso sim, tá? Apesar da praça ser pública, te repreender e não deixar, impossibilitar que você venha aqui sujar, quebrar, né? Fazer a má utilização desse bem público. Porque quando se refere em bens, eu estou falando de bens comuns, bens de uso especial e também bens dominicais. Tranquilo até aqui, senhores? Maravilha, senhores. Eu vou finalizar esse bloco e no próximo bloco, tá? Eu retorno falando do artigo 5º, tá? Cuidado, artigo 5º tem bastante detalhe. Eu vou ensinar você, tá? A entender. Você não vai decorar nada desse dispositivo. Você vai aprender e você vai gabaritar, você vai acertar qualquer questão que possa ser cobrada na sua prova sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Aguardo você no nosso próximo encontro, tá? Nosso próximo bloco, tá? E acredite, vai dar tudo certo. Qualquer dúvida, você pode mandar aqui nos comentários, tá? Que eu vou responder você. E se você for aluno do projeto, tá? Não deixe de colocar o seu nome para fins de chamada. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.